Olá, meu nome é Virgínia e é um prazer participar do segundo simpósio de produção acadêmico-científica da UESP de Corrente, universidade da qual eu tenho muito apreço e carinho, pois foi nessa universidade que eu me formei no curso de pedagogia e atualmente trabalho na área da educação no município de Palmas, Tocantins. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a educação infantil e formação docente, os desafios da profissão no ato do cuidar. Como autoras dessa pesquisa, nós temos Virgínia Nathaniel de Santana, Nilzene Nathaniel, Gilvânia Filgueiras, Vanúzia Nunes e Ana Raquel Mesquita. Nós sabemos que a educação infantil é uma etapa muito importante na vida da criança. É uma etapa e um direito onde deve ser cumprido. E a BNCC, ela nos traz os direitos de aprendizagem, que estes direitos são conjuntos de princípios que visam garantir com que as crianças tenham condições para estimular o seu intelecto e os seus valores. E dentro desses direitos de aprendizagem, nós temos o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E quando falamos desses direitos que devem ser garantidos para essas crianças, nos vêm os desafios que não são pequenos, pois para trabalhar com esse público precisa-se estar preparados no sentido de trazer propostas educacionais e práticas que devem ser dinâmicas, que devem ser acessíveis e devem ser pedagógicas, com o intuito de levar uma aprendizagem lúdica, plausível no aspecto da aprendizagem na educação infantil. E nos vem também a palavra cuidar. O que seria esse cuidar e como seria este cuidar na educação infantil, que muitas vezes os pais ou a sociedade confunde. O referencial curricular nacional para a educação infantil nos traz a definição do que seria este cuidar. Para que esses direitos eles sejam realizados, há a necessidade dessa ação. E como seria esta ação? O cuidar que o referencial nos traz é, sobretudo, dar atenção à criança como uma pessoa que está no contínuo desenvolvimento e crescimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo suas necessidades. Cuidar é a base do cuidado humano, é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. E de quem seria esse papel quando a criança está na creche ou na pré-escola? Do professor. O professor de educação infantil ou o profissional de educação infantil deve estar atento a este cuidar. Cuidar na educação infantil é um cuidar onde o professor ele deve olhar para a criança como um ser em desenvolvimento e em crescimento. Este é o papel do cuidar dentro da educação infantil. É importante pensarmos nessa questão da conscientização do professor para o desenvolvimento deste cuidar e também na conscientização da sociedade em geral. E quando falamos no ato do cuidar em relação ao desenvolvimento deste cuidar diante das metodologias, dos planos, dos projetos em que o professor da educação infantil traz para a sua sala de aula, pensamos da importância e também dos benefícios de se investir
na qualificação de professores da educação infantil, pois professores conscientes do seu papel dentro da sala de aula ou no meio da sociedade, ele fará uma grande diferença. E nesse sentido, compreende-se que a vida do professor da educação infantil, ela não se limita apenas aos seus cursos, a um curso de graduação. Ela vai muito mais além. Um corpo docente qualificado, consciente do seu papel a exercer no meio da sociedade, desenvolverá o cuidar de uma maneira segura no exercício da sua profissão, fazendo com que este cuidar traga o impacto de que essas crianças tanto precisam na vida. O cuidar na educação infantil é uma forma de um olhar mais atento para as necessidades das crianças. É o ouvir, é o expressar, é o deixar a criança se conhecer-se, é deixar a criança participar. E este cuidar em que a educação infantil nos traz com grandes desafios, faz com que a ação do professor seja, de fato, uma mudança para toda a vida da criança, pois muitas vezes, dependendo da ação do professor, a criança conseguirá compreender o seu papel no mundo em que nós estamos. É importante deixarmos claro que um corpo docente qualificado, entendendo o seu papel dentro da educação infantil, consciente do seu papel de exercer na sociedade, desenvolverá o cuidado e o educar seguro do seu exercício. E o professor consciente deste seu papel, ele seguirá impactando vidas e transformando a rotina da sala de aula de maneira positiva. É preciso frisarmos e deixarmos aqui claro que professores preparados transformam o dia a dia da criança mais leve e bem melhor no meio de uma sociedade. Assim, nós entendemos que a educação infantil é de fato muito importante para cada criança. E terminamos o nosso relato deixando claro que professores da educação infantil qualificados, conscientes do seu papel a exercer na sociedade, seguirá impactando vidas e transformando a rotina da sala de aula de maneira positiva, pois professores preparados transformam o dia a dia das crianças, geram segurança e trazem aperfeiçoamento no que diz respeito não só ao desenvolvimento dessas crianças, mas também em relação ao seu desenvolvimento e o seu agir no meio de uma sociedade. Muito obrigada.